Olá, terceiro ano. Hoje, terça-feira, dia 31 do mês de agosto, último dia do mês. Nós vamos dar continuidade na nossa apostila de História e Geografia, na página 136. Vocês se lembram que na última aula nós estudamos sobre atividades econômicas da zona rural, né? Nós relembramos um pouquinho sobre agricultura, pecuária e os desafios que a zona urbana enfrenta, como poluição do ar, sonora, visual e o trânsito. A zona rural também tem os seus desafios, né? Que são as pragas agrícolas. O que mais que nós estudamos? As pragas agrícolas como a broca da cana, como a mosca branca, né? Estudamos também sobre os agroquímicos, por exemplo, os adubos, né? Controle de pragas. Estudamos sobre a biodiversidade, que é o conjunto de seres vivos, que nesse conjunto pertencem as plantas, os morcegos, os pássaros, os fungos, as formigas, as bactérias, as minhocas e abelhas. Por quê? Todos esses seres vivos fazem com que haja o equilíbrio do meio ambiente, com que o solo fique fértil, que aconteça a polinização das plantas, a purificação da água e do ar e também o combate às pragas agrícolas, certo? Hoje nós vamos estudar sobre os cuidados com o solo. Vamos lá então. O solo é o local onde as plantas se desenvolvem. O desmatamento, as queimadas, as práticas agrícolas inadequadas podem degradá-lo, comprometendo sua fertilidade. Então, uma das principais causas da degradação do solo é a erosão. E o que é a erosão? A erosão é um fenômeno que acontece quando a chuva ou o vento arrancam parte daquele solo e os arrastam para áreas mais baixas. Geralmente, a água da chuva leva para dentro de rios e para dentro de lagos. Olhem essa imagem aqui representando uma área com erosão, no município de Ritápolis, em Minas Gerais, no ano de 2018. Uma área dessa aqui, terceiro ano, está sofrendo sérios prejuízos. Então, as queimadas e os desmatamentos de florestas e outras áreas de vegetação também deixam o solo exposto ao sol, ao vento e às chuvas. Com isso, ele perde os nutrientes e a umidade e fica infértil, né? Então, aqui nós vimos a imagem da queimada e do desmatamento, destruindo florestas no Brasil e no mundo. E aqui, após a queimada, o solo da floresta perde a fertilidade e sofre erosão. Então, 3 itens aqui, ó, só nessa página, que nós podemos estudar como forma de degradação do solo. Primeira delas é a erosão, a segunda, queimadas, e a terceira, desmatamento. Acaba com o solo, né? Destrói o solo. Vamos lá, então, fazer algumas atividades? Se uma floresta ou outra área com vegetação for queimada ou desmatada, o que poderá acontecer com a biodiversidade? Com o conjunto de seres vivos que vivem naquele local, incluindo plantas, abelhas, roedores, pássaros, fungos, insetos. O que acontece? O que poderá acontecer com a biodiversidade? A biodiversidade com certeza diminuirá ou pode até desaparecer. Por quê? Com a queimada, com o desmatamento, o local onde esses seres vivos se abrigam não vai existir mais, né? O fogo vai queimando tudo, né? Então, essa biodiversidade
pode diminuir ou desaparecer. E o que acontece com o solo? Depois que ele passa, a vegetação que está naquele solo é queimada ou é desmatada. O que acontece com o solo? No texto fala que o solo fica exposto ao sol, né? Ao vento e às chuvas. E ele perde nutrientes, a umidade e ele fica infértil. Um solo que não é próprio para o plantio, porque as plantas não vão ter o que retirar de alimento desse solo, porque ele está infértil por causa que ele ficou exposto ao sol, exposto ao vento, exposto às chuvas e ele perdeu os nutrientes e a umidade e ficou infértil. Agora nós vamos preencher esse esquema aqui, organizando ideias, com palavras que mostram o que nós estudamos sobre o solo. O que é o solo? É o lugar onde o quê? Nascem e crescem as plantas. O que pode comprometer a fertilidade do solo? Desmatamento, queimadas, práticas agrícolas inadequadas, o que também provoca erosão. Muito bem, na página 138, nós temos sugestões, primeiro, de sites, recuperação e proteção de nascentes, né? Em Alagoas, a recuperação de nascentes de rios tem sido feita por meio da proteção delas e da recuperação da mata nativa, fazendo a água rebrotar com qualidade para o consumo humano, a irrigação e também para dar de beber aos animais, o que fortalece a biodiversidade local e mantém as águas limpas e puras. Mata Atlântica essencial para a vida. Essa cartilha, né, foi elaborada pelo Instituto Rambo Gil para a conservação da biodiversidade. E aqui, trocar metade da carne bovina por frango no churrasco mensal por um ano. Né? Varia o cardápio do churrasco e poupe água para abastecer a família por 7 anos. Nesse vídeo, você terá dicas sobre a redução do consumo de carne vermelha para levar à redução do consumo de água. Muito interessante isso aqui, hein? Na página 139, nós vamos estudar sobre as barragens de mineração e o meio ambiente. Vamos lá? A mineração é uma atividade essencial para a obtenção de matérias-primas para as indústrias e a geração de empregos e de renda para o país. Porém, dependendo da forma como é feita, pode provocar grandes danos ao meio ambiente e também às pessoas. Vocês se lembram que nós já estudamos esse ano? Que os minérios, eles são recursos que eles não se renovam na natureza? Eles são não renováveis, né? Então, nós vamos observar imagens aqui. Essa primeira é uma área de extração de minério de ferro, né? No município de Congonhas, em Minas Gerais. Essa foto foi tirada em 2016. Então, o ferro, que é feito grades de portão, que é utilizado para fazer muitos móveis, ferramentas, né? Ele é retirado, ele é um recurso natural e ele é encontrado na natureza, né? Essa área aqui é no estado de Minas Gerais, só que para fazer a extração desse minério, são utilizados produtos que agridem o meio ambiente e também máquinas que fazem esse trabalho que acabam danificando o meio ambiente. Aqui, nessa outra imagem, é uma área de barragem onde ocorre a extração de bauxita para a produção de alumínio. Lembram-se que a bauxita é um minério que é a matéria-prima do alumínio? Essa barragem fica em Barcarena, no Pará, no estado do Pará, e essa foto foi tirada no ano de 2019. Então, quais danos ambientais nós podemos identificar só de nós olharmos aqui nas duas imagens?
Nós podemos ver que houve desmatamento? Com certeza. Houve desmatamento, então houve perda da biodiversidade, né? Houve escavação do solo para retirada dos minérios. As escavações podem contaminar os lençóis freáticos, trazendo sérias consequências para os rios e também para o abastecimento da população, certo? Então, vamos escrever sobre isso. Então, é possível observar que a paisagem foi degradada pelo desmatamento, com perda da biodiversidade e pela escavação do solo para a retirada dos minérios, podendo contaminar o lençol freático, né? Então, todos essas observações que nós fizemos, somente a partir de nós olharmos as imagens, nós podemos concluir tudo isso, não é verdade? Então, a natureza agradece se as pessoas tiverem um pouquinho mais de respeito e de consciência. Não é verdade? Muito bem, então.